Muito bem, pessoal de casa, agora estamos aqui com o quadro Clínica da Alma e temos falado, nesses dias sobre a aliança. E hoje, especificamente, falaremos sobre a fidelidade. E o texto básico, é Ruth 1,16. Primeiramente, bom dia aos nossos queridos e lindos pastores. Ainda bom dia, né? Graças a Deus. Ainda bom dia, faltam 5 minutos para a tarde. Pastor Guerra, Galo campeão, em cima do time do Rogério. É isso mesmo. Isso. Rogerinho, seja bem-vindo mais uma vez. Rogério, Deus abençoe. Amém. Privilégio estar aqui com vocês para mais um tempo de crescimento e edificação na palavra. O texto base aí hoje é de Ruth 1,16, não é isso, pastor? Isso. Quer dizer assim, diz porém Ruth, não me instes para que te abandones e deixe de seguir-te, porque onde que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso. Aí esse texto, pessoal de casa que ainda não tem acompanhado aí a história bíblica, essa narrativa toda, fala parte de uma moabita, que era a sogra, era a Noemi, sim, com a Ruth, que era a nora de Noemi. E no momento quando o marido de Ruth morreu, aí ela falou, não, eu preciso ser fiel à minha sogra. Você vê que aqui a sogra é boa, né? Sogra é boa. Acompanhou a sogra, né? E a fidelidade é um dos aspectos mais importantes, se a gente pode assim dizer, da aliança. Não é verdade? Aqui, essa fidelidade aqui tem 2 pontos, Porque além dela ser fiel à sogra, ela ainda se colocou que ia ser fiel ao Deus dela. Sim, que era ela, Moabita, ela cultuava outros deuses. Então ela falou, o seu Deus será o meu Deus. Então ela teve ali, nós vemos a fidelidade dela aí, sendo dupla, Ela foi tão fiel que, além de seguir, ainda tomou posse do Deus de Noemi. Então também concluímos também, pastor, que a aliança também, o objeto dela também é a conquista. Com certeza. Porque se Noemi não tivesse conquistado essa empatia, essa simpatia da sua nora, se ela fosse o protótipo aí mal falado da sogra hoje, ela tinha cascado fora. E o testemunho dela na questão do Deus também, Mostrar que realmente o Deus de Noemi... A vida que falou. É acima de todos os deuses que ela cultuava e que o povo cultuava. Então ela, quando ela foca assim, o teu Deus será o meu Deus, é como se diz assim, não, você mostrou para mim que realmente seu Deus está acima de todas as coisas, Então ela, a questão do testemunho aí eu vejo isso muito importante, na fidelidade da aliança e na fidelidade do testemunho que traz para fortalecer essa aliança aí, eu acho muito profundo isso. E no contexto, pastores, aí da infidelidade nessa aliança, o que nós podemos ressaltar para o pessoal de casa para manterem a fidelidade? Ontem esse é o 3º dia que nós estamos com esse assunto da aliança. E até ontem nós estávamos em cima do texto de 2 Samuel, capítulo 21. E o texto de 2 Samuel, e nós terminamos ontem praticamente o programa falando exatamente nesse aspecto. O quanto que a quebra de uma aliança gera esterilidade, gera escassez, gera maldição, gera prejuízo. Porque o texto de 2 Samuel, ele começa assim, que nos dias de Davi, houveram 3 anos de fome consecutivos. Então, mas por que essa fome? Aí quando Davi foi consultar o Senhor disse, por causa de Saul, que quebrou uma aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas, não permitindo que os gibeonitas pudessem resistir e tentando matar os gibeonitas. Então, o que isso gerou para a nação? Isso gerou para a nação 3 anos consecutivos de fome, 3 anos consecutivos de seca, de escassez, de esterilidade, de prejuízo. Aí é exatamente essa a ideia. Então, quando nós quebramos uma aliança, nós vamos sofrer as consequências dessa quebra de aliança. Nós diretamente e também
os nossos filhos, a nossa descendência. Aqueles que estão né? ao nosso redor. Porque, por exemplo, entre a aliança feita com Josué a essa consequência em Samuel, muitos anos se passaram, Exatamente. muitas gerações vieram e Deus não se esquece da aliança. Não, Deus não se esquece da aliança, que é um aspecto que a gente já Que é um abordou. pacto, né? Exatamente. Então, quando há uma fidelidade na aliança, as promessas se estabelecem, que é o que aconteceu com Ruth e Noemi. Então, qual foi a atitude de Ruth? Ruth, ela confirmou uma aliança que ela já tinha com a família de Noemi. Porque quando ela fez uma aliança com o filho de Noemi, ela entrou na linhagem de Noemi. Ela passou a ser herdeira da herança que era da família do marido. E quando ela assume essa aliança e entra em fidelidade com Noemi, ela lá na frente, ela vai receber a herança que fazia parte, através da vida de Boaz, o resgatador. Então, é uma coisa muito interessante, porque quando nós permanecemos na aliança, nós alcançamos a promessa e a bênção. Se nós saímos fora e rompemos a aliança, nós vamos estar sujeitos às consequências dessa quebra desse pacto. E quando fala sobre isso, por exemplo, até não é fazendo aqui uma propaganda para mim mesmo, não, mas eu escrevi uma vez um texto, está até no site lagoinha.com, os malefícios do divórcio. E ali eu coloco e ressalto ali exatamente essa quebra, essa condição aí de perda quando uma aliança é quebrada. E nós estamos falando da aliança que é o casamento. Né? Ali o casal ele fica mais pobre, Sim. Os filhos são afetados diretamente, emocionalmente, espiritualmente e, sobretudo, até fisicamente e materialmente, porque os filhos antes tinham herança, depois passam a não ter, porque aquilo que era do casal passou a ser dividido para os indivíduos. Né? E uma série de outras, perde-se amigos, tudo isso são os ônus da quebra da aliança. E isso tem que ser ressaltado porque Deus ele fez essa aliança conosco. E quando ele exemplifica a sua relação conosco lá em Oséias, né? Uma mulher adúltera, mulher de prostituições, como o texto diz, né? Ele ainda incentiva o profeta, olha, mantém, porque ele tinha benefícios. A aliança, ela traz uma questão também de escolha, né? E Deus nos dá o direito de escolha, nos dá essa liberdade. Na questão de Ruth, ali escolheu, né? Escolheu Deus de Noemi, escolheu seguir Noemi. Então ela fez uma escolha sábia, que trouxe resultados positivos para a vida dela. Mas muitas vezes essas escolhas trazem resultado negativo para a nossa vida. É uma coisa interessante, Guerra, que a aliança ela tem esse poder e a intenção de gerar acolhimento, proteção, né? E principalmente o aspecto de descendência, né? Fertilidade. Então, essas são três bases de uma aliança, né? Ou seja, trazer acolhimento, onde nos sentimos aceitos, recebidos, acolhidos. A outra coisa é o aspecto da proteção. A aliança é proteção, né? Para todos aqueles que estão debaixo da aliança, né? E, obviamente, se torna o aspecto da fertilidade, que é o inverso da escassez, né? Da esterilidade que você falou. E isso realmente acontece. Uma das coisas que a gente tem percebido é que, trazendo agora para o contexto dos relacionamentos interpessoais, fora da questão do casamento, né? Principalmente no aspecto dos namoros, né? E muitas vezes dos relacionamentos, e até mesmo ontem nós citamos a questão do anel de compromisso que as pessoas firmam, né? De fidelidade um ao outro, e muitas vezes termina aquele relacionamento, mas a aliança permaneceu, né? Porque muitas vezes é empenhado, né, uma verbalização de votos, às vezes alguns líderes oram, um memorial. Os líderes oram por aquele anel, simbolizando então uma aliança de fidelidade, de crescimento, até chegar, em alguns casos, né, a aliança de noivado e o casamento definitivamente. Só que a gente tem percebido muitas vezes é que isso não tem sido levado a sério, porque tem gerado muita infidelidade
Infidelidade, quando a gente fala essa palavra infidelidade, às vezes as pessoas acham que já remeter ao adultério. Adultério, a relação também sexual. mas também não é só. Mas não é só isso também. E aí você falou a questão de Oséias, né? A gente vê essa questão do adultério, ou seja, Israel adulterou com outros deuses, adulterou, não é? E quebrou, ou seja, a aliança de fidelidade ao único Deus soberano, Yahvé. E o que tem acontecido hoje nos relacionamentos é um índice de pessoas feridas, machucadas, frutos de infidelidades, de traições, muitas vezes não envolvendo um memorial, uma aliança, né? Um anel de um compromisso, mas muitas vezes palavras empenhadas, muitas vezes até contratos feitos. E aí existem essas traições, existem essas quebras, não é? E isso traz danos. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam num nível de desgaste, de estresse, de depressão, de decepção com a pessoa, desconfiança. E aí, sabe o que acontece? Eu não vou mais na igreja. Sabe, lá na igreja, ou seja qual for a igreja, porque lá tem a pessoa, vou encontrar com a pessoa, aquela pessoa foi infiel, me traiu, confessei algo para ela e ela espalhou para todo mundo. Aquele líder agiu dessa forma, ele garantiu, empenhou a palavra dele que faria tal coisa, não fez, descumpriu, e isso gera o quê? Desgastes terríveis, e principalmente na questão de namoro. Não é? Porque quando as pessoas entram num nível de um relacionamento mais próximo, de se conhecer mais, e aí, às vezes, sabe, um não tá com outras intenções, e aí vem a quebra, vem o desgaste, vem a tristeza, vem a decepção, e aí muitas vezes as pessoas ficam reticentes em entrar em outros relacionamentos por conta de marcas e feridas. E o que acontece, por exemplo, quando foi falado aí sobre Josué, quando fez aliança com os gibeonitas, ele até argumentou, vamos dizer assim, com o Senhor. Mas Deus, não seria esse povo aquele que eu ia ter que passar régua neles, eu ia ter que atacá-los? Deus, como se dissesse assim, né, em outras palavras, de uma maneira mais clara. Bom, você fez aliança, não me consultou, então agora você precisa de honrar. Isso ali era a honra de Deus na vida de Josué. Sim. Ele tinha que ser leal a essa posição, né, do Senhor ali para o cumprimento. Muitas vezes a aliança, até no relacionamento, né, você que trabalha com família, você sabe que muitas vezes a pessoa casa primeiro e ora depois, né? Sim. Não busca Deus, não busca nada, depois aí vem, né, vem para os gabinetes, aí vem reclamar, meu relacionamento está dando certo, não está caminhando nisso. Não, meu filho, você não fez aliança nenhuma. Então, depois é que você fez os votos lá, aí você fez uma aliança. Você fez uma aliança no altar, diante de um pastor e tudo. Aí foi o que Deus falou com Josué. Agora que você fez, você vai ter que manter essa aliança. Você entendeu? E muitas vezes a pessoa quer quebrar uma coisa que pensa depois, não, eu não amo mais fulano, não sei o que lá, não. Ele fez uma aliança. Né? Você me fala assim, vai ter que manter essa aliança. Eu aprendi no seminário, Guerra, uma frase muito contundente, né? E eu acho que cabe muito para esse contexto de aliança, a frase que diz, morra, mas cumpra a sua palavra. Com certeza. Uma coisa muito interessante nesse contexto de relacionamentos, principalmente quando as pessoas fazem uma aliança e depois elas se convertem. Então a gente escuta de vez em quando algumas coisas do tipo, mas essa não era a pessoa que Deus tinha para mim. Ou eu não era crente, né? Eu não era crente, mas eu converti, ela não, ou ele não, e agora eu estou em julgo desigual, e o Senhor fala que eu não posso ficar em julgo desigual. E até usa a própria palavra, né? Então, eu quero te adiantar, não importa em que termos você fez a aliança, você fez porque quis. Agora, já que quis, você é obrigado a cumpri-la. Então, algumas vezes... O profeta Malaquias diz, eu sou testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Com né? certeza. Então, é a aliança e Deus ele não importa, quebraria. exatamente.